Não tô comparando ele com Jesus, eu tô comparando uma situação de alguém inocente que foi morto. Então, baseado no nosso judiciário como tá, e você sabe muito bem que um lado fazer algo, passa um pano, o outro lado fazer... que você confundiu talvez você confundiu ou não, mas você falou que nós estamos falando de prisão perpétua. Para crimes hediondos. Sim, não pena de morte. Certo, que pra mim é uma pena de morte, praticamente. Mas a diferença é que se você falou que o Bolsonaro, o que está acontecendo com o Bolsonaro é condenado a 27 anos, na lógica, pela idade dele, ele está condenado à morte. À morte. Tá, mas qual que é a diferença eu sou a favor da pena de morte, mas qual que é a diferença da pena de morte para a prisão perpétua, no sentido que você frisou, de injustiças e tal? A prisão perpétua, ela permite a recuperação do erro. Se, por exemplo, o cara foi condenado, mesmo que a prisão perpétua injustamente, ele pode puxar 5, 10, 15 e não era ele sai, ele tá vivo. Certo. Tá? Então é a mesma coisa. Aí você vai falar que um cara, aí a não ser que fruto dessa prisão perpétua, ele fique 40 anos preso e morra dentro do sistema penitenciário. Mas aí teve 40 anos para provar que ele foi condenado injustamente. Pena de morte, na minha concepção, deveria existir para alguns tipos de crime, eu posso até citar alguns, mas qual que é a maneira de, se você não condenar um inocente? Só condenação à pena de morte por ou pontuação, você teria uma pontuação até chegar, várias reincidências para chegar numa condenação de pena de morte, ou crimes devidamente comprovados, por imagem, por DNA, que não teria dúvida, não apenas... Caso também, né? Não adianta o cara matou lá por legítima defesa e ele vai ter que morrer. Não. O cara matou pra não Tudo bem. Não Então, entendi. O cara matou por legítima defesa pra não... Sim, mas legítima defesa é excludente de criminalidade. Isso, exato. É que assim... O advogado sabe. Sim, existe, né, o típico, né, o antijudicial e lá o punitivo lá, né, esse tipo de crime. Então, prisão perpétua, tudo bem. Baseado nesse judiciário que nós temos hoje, você acha realmente que seria bom voltar a esse ato sabendo como que um lado faz uma coisa, é punido, o outro não, é passado pano, ainda que seja o mesmo crime? Não, você acha que nesse cenário que está o país, você acha que essa lei seria boa, a lei feita, mas você acha que ela seria feita de uma forma correta, baseado como que está o país hoje e pelo que está acontecendo, que eu acho injusto com o 8 de janeiro? Eu mesmo levantei esse assunto, só que o que é a diferença? Os crimes que nós estamos citando aqui, que são crimes de opiniões, são crimes, inclusive até de um deputado agredir uma pessoa, seja ele de esquerda ou de direita. O que eu quero dizer para você, nós tivemos um caso no Paraná, um deputado do PT, ele agrediu uma pessoa, ele agrediu várias vezes, resultado. De cabelão black lá, né? Ele tomou um soco na boca e ele corre o risco de perder o mandato. Pelo que nós estamos vendo, que mostraram imagem de que ele começou a agressão, pela animosidade que se tem dentro da Assembleia Legislativa, eu estou propenso a acreditar que o resultado do Conselho de Ética será a perda de mandato. Mas eu acabei de falar ali no camarim de que eu acredito, porque já aconteceu isso com ele, já aconteceu com outros, que ele, em sede de justiça, terá o seu mandato restituído. Por quê? Quando ele era vereador, ele invadiu uma igreja durante a missa, causou um grande tumulto dentro da igreja e foi processado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores de Curitiba e foi cassado. Um ministro do STF simplesmente anulou todo o processo e devolveu o mandato dele. Por isso que eu falo para você, eu tenho um entendimento que se ele fosse um deputado de direita, tivesse invadido, ele teria perdido o seu mandato. O processo foi legal e pronto. Esse é o meu entendimento. Você pode, qualquer um aqui tem o direito de levantar e falar, não, sargento, eu duvido disso, tá. E nós tivemos um caso de uma vereadora também de Curitiba, do PSOL, extrema esquerda, que também foi
processada para ser cassada, e no dia da sessão, a justiça travou todo o processo. Anulou a sessão e travou todo o processo. Então, o entendimento meu é esse. Agora, você está falando de pena de prisão perpétua, poderia atingir políticos de esquerda e direita. Se um político, seja ele de esquerda ou direita, cometer um crime que seja previsto a prisão perpétua, serão crimes extremamente graves. Sabe qual é um deles? Matar uma mulher na frente do seu filho. Nós temos visto isso inúmeras vezes, inclusive muito perto de mim, lá no Paraná. O cara matou uma professora, ele tinha um caso com a professora não queria mais, ele era violento, e ele matou ela com 30 e tantas facadas na frente do filho. Então esse cara, por essa legislação que nós estamos querendo aprovar, que eu acredito, não tenho informação privilegiada, mas acredito pelo que eu converso, estará na PEC 18, no texto da PEC 18, que será apresentado dia 4, a prisão perpétua ou um plebiscito para que o povo, nas eleições de 2016, além de 2026, além dele escolher o presidente, o governador, os deputados, os senadores, ele vai escolher também se tem ou não no Brasil a prisão perpétua. Não vai ser uma coisa empurrada, vai ser uma coisa votada. Se a maioria simples do povo que votar, se 50 milhões de pessoas votar, metade mais um falar que quer a prisão perpétua, nós teremos a prisão perpétua no Brasil. Isso que eu estou falando para você, eu acredito que vai estar no texto da PEC, que precisa ser votado e aprovado também.